Olá, estudantes do 7º ano, olá família, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do professor Efraim. Estou aqui com muito prazer para ministrar mais essa aula de matemática. Fique ligado, assista o vídeo até o final, faça suas anotações e não perca nenhum detalhe, deixando aí sua atividade 100% correta, tá certo? Então vamos lá. Olá, estudante do 7º ano. Seja bem-vindo a mais uma correção, nossa correção do dia 10 de junho de 2021, tendo como objeto conhecimento, conteúdo, ângulos consecutivo e adjacente. Então vamos lá para a nossa primeira questão, que é já fazendo a pergunta o que são ângulos consecutivos. Então vamos descobrir dentro dessas opções o que são ângulos consecutivos. Primeiro diz que é o segmento de reta que corta um ângulo em duas partes iguais. Não, seria falso. São ângulos adjacentes que juntos formam 90 graus. Também isso aqui é falso. Aqui seria um ângulo complementar, né? Terceira opção. São ângulos que apresentam o mesmo vértice, depois nós vamos comprovar isso aqui nas próximas questões, e lados em comum. Então, isso aqui é a nossa definição de ângulos consecutivos. São ângulos que apresentam o mesmo vértice e lados em comum. Então, essa é a nossa opção correta, certo? Não esqueça que na hora da correção, você marca a opção e copia o enunciado, ok? E aí vamos só descartar aqui as outras. São ângulos adjacentes que juntos formam 180 graus. Isso aqui também é falso, isso aqui são ângulos suplementares. A outra são ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum. Também é falso. Ok? Pronto, vamos lá para a nossa segunda questão. Pronto, nossa segunda questão, já adiantei aqui um pouquinho, de dois pares de ângulos consecutivos e dois pares de ângulos adjacentes dada a figura. Então, nós temos aqui a figura e eu já iniciei aqui colocando três ângulos. Vamos só ver quais são esses três ângulos. Eu tenho o ângulo AVD, né, que seria o ângulo maior, o ângulo total, aqui AVD. Eu tenho o ângulo AVB, AVB, que é esse ângulozinho menor, aqui, né? E eu tenho o ângulo AVC, AVC, que seria pegando um pouquinho mais aqui, ó, certo? Então já formei três ângulos. Dá para formar mais ângulos? Dá. Então pegando agora mais os ângulos internos. Como eu já tenho o AVB, eu já tenho esse ângulo, eu poderia pegar agora o ângulo BVC. Não tem ainda, ó. Então, eu vou pegar o ângulo BVC. Chapeuzinho aqui. Pronto, BVC. Eu peguei esse ângulo aqui, ó. Esse pedacinho aqui só. Tá mais de cima aqui. B, que o vértice VC. Então, eu peguei esse ângulo. Vocês observam que eu posso pegar também o ângulo BVD. Ainda não tem, ó. Pode observar que não tem. BVD. Então, eu peguei agora daqui do B até o D. Seria esse ângulo aqui completo, ó. Ok? Ainda tem o ângulo? Tenho sim.
Vamos ver se a gente consegue agora pegar outro ângulo. Como eu já tenho o BVC, agora eu tenho o último ângulo, que é o CVD, ó. CVD. Então, você observa que nessa figura nós temos 6 ângulos, certo? Nós temos 6 ângulos bem definidos aqui. Pode observar aí que nenhum se repete. Agora o nosso objetivo aqui, depois disso aqui, é separar quais são os pares de ângulos consecutivos e quais são os pares de ângulos adjacentes, certo? E aí, para isso, vamos botar aqui ângulo consecutivo separar aqui ângulo adjacente, abreviar aqui, né? Tô querendo 2 pares de cada. Vai ter bem mais de 2 pares, mas eu só quero 2 pares de cada. Primeira coisa, nós temos que buscar novamente o conceito. O que é o conceito de um ângulo consecutivo? A questão está dizendo que os ângulos consecutivos são ângulos que apresentam o mesmo vértice e lados em comum. Observe, se você for pesquisar, né, ver outras definições, você vai ver basicamente a mesma coisa. Ângulos consecutivos, eles têm o mesmo vértice e um de seus lados em comum. Então veja bem, vamos pegar aqui o AV, vamos pegar o AVD. Qual é o ângulo consecutivo do AVD? AVD. Eu poderia pegar o AVC como um par consecutivo? Vamos ver lá. Se eu pegar o AVC, possui o mesmo lado em comum, possui o lado A, ele é comum. Observe que ele tanto faz parte desse ângulo como do outro que eu estou formando, ó. AVC. Presta atenção. Então, a AVD e a AVC são consecutivos? São, de acordo com a definição, tem o mesmo vértice em comum e tem um lado em comum. Um de seu lado. Qual é o lado? O lado A, observe que é em comum. Então, eu poderia dizer que esse já seria um par. Tem outros pares? Tem vários outros. Vamos só pegar o outro aqui. AVD, ele também é consecutivo com AVB. Ó, AVB. Por que ele é consecutivo? Mesmo vértice e também possui um lado em comum, que é o lado A. Ó. Continua se repetindo. Então, eu já tenho 2 pares. A questão está pedindo só 2. Se eu quisesse 3, por exemplo, tem outros? Tem. Eu poderia pegar ainda o AVB, eu já peguei, né? O AVC também já peguei. Mas eu poderia pegar, partindo agora do ponto do B, por exemplo. Eu poderia pegar B, V, ó, B, vem pra cá, BV, D, BVD e poderia pegar BVC. Ah, professor, isso aqui é consecutivo também? Vamos olhar. O que é o conceito? Possui o mesmo vértice, tá aqui, e um de seu lado em comum. Qual é o lado em comum aqui?
o lado B, certo? E talvez tivesse bem mais outros ainda, mas eu estou pedindo na questão 2 pares, eu estou dando aqui 3, você escolhe. Agora vamos lá para 2 pares de ângulos adjacentes. E aí, o que é um ângulo adjacente? Nós não tivemos nenhum conceito aqui na questão anterior, mas se você for, no próprio material, nos vídeos que foram fornecidos, foi dado muito bem essa explicação. O que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes, pessoal, são também ângulos consecutivos. Agora, a diferença é que os ângulos consecutivos, que a gente já viu, que possui um vértice, tanto o vértice como o lado em comum, a diferença é que, preste atenção, é que o ângulo adjacente, ele não possui pontos internos em comum. O que é isso? Não possui pontos internos em comum. São exatamente os ângulos internos que vão ser formados em comum. Eles não possuem. Por exemplo, quando eu coloco o ângulo AVD, qualquer ângulo que eu estou pegando agora, eu estou pegando, por exemplo, AVB, então possui o mesmo vértice, só que tem um ângulo aqui, ó, interno comum. E no ângulo adjacente isso não existe, tá certo? Então a diferença é só essa. E aí, professor, então quais são os ângulos adjacentes? Dá para a gente formar 2 pares de ângulos adjacentes? Dá. Vamos lá. Vamos começar com AVB. AVB. Observe que o ângulo AVB, ele pode ser adjacente com qual ângulo? BVC. BVC. Vamos lá para o conceito. Possui um vértice em comum? Possui. São ângulos consecutivos? São. Mas eles não têm nenhum ponto interno comum. Por exemplo, o ângulo AVB seria esse ângulo aqui, né? Ó. E o ângulo BVC seria esse ângulo aqui. Ou seja, eles não possuem nenhum ângulo interno comum. Por isso que ele é adjacente. Então são ângulos separados. Um não depende do outro, certo? Mas o lado em comum continua tendo. Ok? Então está aqui o primeiro par. Seria possível formar outro par? Claro, observe que eu comecei do AVB. Agora eu vou começar do BVC. Então BVC, ele é adjacente ao ângulo CVD. Continua sendo consecutivo? Continua. Por quê? Porque possui o mesmo vértice, que é o vértice C. Possui um lado comum, possui o lado C comum. Agora, o que é que eles não possuem em comum? É o ângulo interno, ou seja, eles não possuem ângulo interno comum. E esse ângulo interno comum? Pronto. BVC seria esse ângulo aqui. E CVD seria esse ângulo aqui. Então, observa que eles são ângulos separados, né? Um não está dentro do outro, ok? Pronto, então tá aqui os 2 pares de ângulos adjacentes, ok? Pronto, então acredito que esteja bem esclarecido essa questão. Então vamos para a questão seguinte. Nossa questão 3, vamos aqui marcar verdadeiro ou falso, né? Essas questões aqui os alunos gostam, mas a maioria dessas questões são as mais difíceis, viu? Sobre ângulos consecutivos e adjacentes, assinale verdadeiro ou falso. Primeiro, observe que agora eu estou envolvendo tanto o ângulo consecutivo e adjacente.
eles possuem o lado OB em comum. O lado OB em comum, o O representa, né, o vértice e o B o lado. Então, é como se eu tivesse aqui nessa questão VA. É comum? É. Então, aqui seria verdadeiro. Ok? Letra B. São consecutivos sem pontos internos em comum? Então, a gente viu que eles podem ser consecutivos, ângulos consecutivos, pode ser ângulos adjacentes, pode. Sem pontos internos em comum, não. Então, aqui seria falso. São consecutivos sem pontos internos em comum? Você observa que foi repetido a mesma informação. Então, continua sendo falso, né? Possui OD em comum? OD que seria o quê? O O representando o vértice e o D representando o lado. Então, é como se eu tivesse aqui VB, por exemplo. Ó, como se eu tivesse VB ou VC, VD. Então, possui OD em comum? Claro que possui. Vimos aí em todos os casos, né? Que é o lado em comum. Letra E. Possui pontos internos em comum. Veja bem, possui pontos internos em comum. A gente viu que os pontos internos que são em comum, no caso, se ele for adjacente, ele não pode ser consecutivo. E aí, para poder ser os dois, a opção se torna falsa. Ok? Letra E. Possui lados e pontos internos em comum. A gente viu que quando eles possuem lado e ponto interno em comum, eles não podem ser adjacente e consecutivo ao mesmo tempo. Por isso que continua falso. E a letra G. Possui pontos internos em comum. Também já foi repetido bem aqui, ó. Possui pontos internos em comum. Repete a mesma informação. Então, nós já sabemos que é falso. Aí você até poderia dizer assim: ah, professor, mas por que é que numa questão dessa vem informações repetidas? Eu acredito que seja esse tipo de questões que vai testar se realmente o aluno está respondendo V ou F com atenção. Porque ele pode muito bem chegar aqui, marcar falso e aqui marcar verdadeiro. Como é que ele vai marcar falso e verdadeiro em duas coisas que está dizendo a mesma coisa, né? Ou seja, eu tenho aqui opções que se repetem. E aí, para que o aluno seja esperto, ele tem que perceber isso. E se ele marcou falsa numa, é claro que na outra ele também vai marcar falsa. Porque isso vai comprovar que ele sabe do conteúdo. Então, eu acredito que esse tipo de questão é para testar as habilidades e a atenção do aluno. Ok? Ok, nossa quarta e última questão dessa atividade. Também uma questão de marcar. Indique se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Preste muita atenção para não marcar errado, viu? No caso da afirmação ser falsa, exiba um contra-exemplo. Essa parte do contra-exemplo eu vou até dispensar nessa situação. Vamos só ver quem é verdadeiro e quem é falso aqui, bom? Então veja bem. Primeira coisa, estou dizendo que dois ângulos consecutivos são adjacentes. Então, nós vimos aqui que todos os ângulos adjacentes aqui, nós vimos aqui, eles também são consecutivos, mas nem todos os consecutivos são adjacentes. Então, quando eu digo aqui que dois ângulos consecutivos são adjacentes, isso aqui vai ser o quê? Falso. Certo? Então, dois ângulos consecutivos,
eles podem ser adjacentes, mas nem sempre são adjacentes. Então, observe que eu já estou apresentando o contra-exemplo, ok? Letra B. Dois ângulos adjacentes são consecutivos. Nós vimos aqui nessa questão que todos os ângulos adjacentes também são consecutivos. Repetindo, todos os ângulos adjacentes são consecutivos, mas nem todos os ângulos consecutivos são adjacentes. O inverso não vale. Então, voltando para a questão, eu estou dizendo que dois ângulos adjacentes são consecutivos. É claro que são todos os ângulos adjacentes são também consecutivos. Por quê? Porque possui o vértice em comum e pelo menos um lado em comum. Por isso que são consecutivos, ok? Então aqui eu já sei que é verdadeiro. Dois ângulos opostos pelo vértice são consecutivos? Claro que não, né? Isso aqui está bem óbvio, né? Se a gente for observar aqui, só para fazer aqui um exemplo. Quando é que ele é oposto pelo vértice? Então, digamos que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Oposto pelo vértice, ele tem a mesma medida, ó. Então, se eu observar aqui, ó, esse ângulo é oposto pelo vértice desse. Tem um ponto em comum? Tem. Só que esse lado e esse lado não tem nada a ver com esses outros lados. Por isso que eu estou dizendo que dois ângulos opostos pelo vértice são consecutivos. Eu estou afirmando, mas que é falso, ok? E dois ângulos complementares são adjacentes? Claro que não. Dois ângulos complementares formam aí complementares, né, 90 graus. Suplementares, no caso, são 180 graus, né? E a letra E, dois ângulos adjacentes são complementares. Estou pegando só o inverso, né? Ó, dois ângulos complementares são adjacentes, dois ângulos adjacentes são complementares. Então, também é falso, né? E aí, observa que nós temos apenas uma afirmação verdadeira, porque aqui diz: indique se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Nós encontramos apenas a opção B como verdadeira. Então, não esqueça de copiar, marcar a opção e copiar o enunciado da opção como verdadeiro, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa correção da atividade do dia 10. Então, vamos ficar com essa correção. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais, né? Tirado as dúvidas. E fiquem com Deus e até a próxima correção, ok? Valeu, bye bye.